O mais tempo de deputado todos nós, Coronel aqui, no Telhada. final dos trabalhos. Quero cumprimentar o Coronel José Vicente, cumprimentar Valderrain, nome alemão. Montoya, mais fácil, alemão. Valderrain Fazer alemão. Garcia Montoya. Prazer em conhecê-lo, muito obrigado pela presença. Cumprimentar o Jorge pela orientação, presidência dos trabalhos, agradecer a presença de todos que resistiram bravamente até o final. Segurança pública é uma coisa complicada de explicar, de conversar, de falar. O brasileiro não tem mentalidade de segurança pública. Eu estava ouvindo aqui o Montoya falar, e apesar dele estar um tempo no Brasil, ele acho que já sabe disso. Falar em segurança no Brasil é muito complicado. O brasileiro, infelizmente, ele partiu para um lado que quando se fala de segurança, Montoya, já se liga a regime militar, a tortura. Quando você fala em segurança, você já é fascista por natureza. Eu sou condenado aqui a ser eternamente um fascista nessa casa, porque eu falo em segurança, e falo em segurança com firmeza. Eu não estou brincando de fazer segurança aqui, porque eu já fui baleado 2 vezes, sofri atentado na porta de casa, entrei em centenas de tiroteios e tenho 33 anos de serviço prestados à Polícia Militar nas ruas. Não é teoria. Estava lá na rua. Então, quando você fala em segurança, todo mundo já... Não se tem mentalidade de segurança. O preço que nós estamos pagando hoje é resultado dessa falta de mentalidade de segurança. Tenta se achar um culpado por isso tudo. Eu te ouvi atentamente aqui, não só no vídeo, como agora pessoalmente, você explanar alguma coisa sobre as polícias, e você sabe que a sua Polícia Nacional é uma polícia militarizada, e bem militarizada. Aqui no Brasil eles querem desmilitarizar. Eles acham que o militarismo é o culpado da falta de segurança. O que você falou do policial ter o rodízio de 2 em 2 anos, essa é uma norma dentro das Forças Armadas aqui. A polícia, como ela é estadual, ela não tem essa... Nós até somos movimentados dentro do Estado, mas não é essa obrigatoriedade nem essa norma aqui dentro. O Brasil é um país federativo, mas não é. Porque se ele fosse federativo mesmo, talvez fosse melhor, porque na realidade ele tem o nome de federação, mas não é um regime federativo. É meio um ornitorrinco. Tem bico, mas não é pato, tem pelo, mas não é porco, tem... E aí vai. O Brasil é um ornitorrinco. Um país desse, a segurança só pode ser um ornitorrinco também. Então aqui nós temos muitas pessoas, como quem no Brasil não é técnico de futebol, é técnico em segurança. Todo mundo conhece, mas ninguém vem aqui tratar, resolver os problemas com a gente. Nós que somos policiais, que estivemos na rua a vida toda, muitas vezes nós somos desafiados até por pessoas que nunca viram um bandido na frente, mas acham que entende segurança, acham que sabe tudo. Então é complicado falar em si, mas você aqui, vamos falar num assunto específico aqui sobre Medellín, sobre o crime organizado. Gostei muito de ouvir você falar aqui, e penso assim, pobreza não é violência. Esse papo de que pobreza é associada à violência é a pior falácia que existe. Todos nós aqui, acho que sem exceção, viemos de famílias pobres. Todos nós aqui viemos da periferia. E todos nós aqui temos amigos que são pessoas excepcionais e temos amigos que viraram bandido. E eu só vejo isso, apesar da hipocrisia de dizer que não, como uma resposta, como opção. Opção é um crime. O crime é opção. O cara podia ter estudado, podia ter trabalhado, ou podia ter se entregue ao crime. Ele se entregou ao crime. Porque todos nós temos as mesmas dificuldades e as mesmas oportunidades. Mas não, a pessoa ela se entrega ao crime e depois notem na família da gente, em todos os lugares. Ô Jorge, controla meu tempo. Notem na família da gente em todos os lugares. Quando alguém na família erra, comete algum absurdo, vocês já notaram que eles procuram, eles tentam arrumar um culpado porque ele fez errado? Ou foi o pai, ou foi a mãe, ou foi um tio, ou foi a igreja. A pessoa nunca é culpada do que ela faz, a gente sempre tenta achar um culpado. E na sociedade é a mesma coisa. A culpa da nossa falta de segurança é nossa, da sociedade. Nós precisamos rever o que nós queremos para o Brasil. Aliás, eu falo isso todo dia no plenário. E quando você falou que a segurança não é associada à violência, é uma grande realidade. Porque quem vive na periferia, quem vive numa favela, vamos dizer o termo claro, que agora não pode falar favela, tem que falar comunidade, mais uma hipocrisia. Porque o cara que mora na favela, ele tem orgulho de onde ele mora, assim. Ele não quer sair da favela, ele gosta dali, ele nasceu ali. Ele quer o quê? Ele quer uma infraestrutura ali. Ele quer ter ônibus, ele quer ter uma rua melhor, ele quer ter água, quer ter gás encanado, ele quer ter luz, ele quer ter segurança, ele quer, com o tempo, melhorar o barraco dele, virar uma casa, numa casa virar um prédio futuramente. Ele não quer sair, ele gosta do que ele está. Mas não, nós achamos que a pessoa ela está infeliz. Ela está infeliz porque ela não tem infraestrutura. Então a falha da violência não é a miséria, não é a pobreza. A falha da violência é a sociedade
que não dá infraestrutura para a pessoa, que não atende os anseios, não dá segurança, não dá saúde, não dá educação. Então, quando você falou do Pablo Escobar, eu queria aqui, se todo mundo quiser anotar, eu vou dar um toque aqui. Existe, eu vi, acabei de ver faz um mês, 15 dias, não é propaganda, pelo amor de Deus, hein? No filme isso aí vão falar que eu estou fazendo merchandising depois. Na NET, Now, né? É um canal lá que é assinante na NET, tem aquele seriado colombiano, o Montoya, do Pablo Escobar. Foi feito por um artista famoso, um colombiano lá, não lembro o nome dele agora. São 74 capítulos. Pablo Escobar, o patrão del mal. Isso, o patrão del mal. Del mar. Del mar, não? Mal. Eu vi os 74 capítulos. Então, é lógico que não retrata a realidade como ela é nua e crua, como deve ser. Mas dá uma ideia muito boa do que foi a ascensão do Pablo Escobar e a permanência dele no poder. E nesses 74 episódios, nós vimos lá a força do crime organizado, vimos a guerrilha, vimos a contra-guerrilha, que eram chamados autodefesas, que eram de direita, os outros eram de esquerda. Então, o povo estava no meio da guerrilha de direita, de esquerda, mais o narcotráfico, a polícia no meio disso tudo, um rolo, um absurdo. Então, a gente começa a ver um crescendo de violência que começa a dar desespero ver aquele povo no meio daquilo. O povo não... Se ele corre para a direita, a esquerda pega, se ele corre para a direita, a esquerda pega. É uma loucura. Mas nós vemos que um dos maiores motivos do crescendo da violência, que eu notei ali, a corrupção, como sempre, nas forças policiais, nas forças políticas, na própria guerrilha existe a corrupção. A corrupção é nato do homem, né? A corrupção, a interferência política nas ações de segurança, que é um absurdo. A polícia, as forças nacionais, a Força Nacional de Polícia, ela às vezes montava um plano para agir e não podia agir porque a política não ia ficar bem, não é a hora, não é o momento. Então não se tomava a decisão que tinha que tomar, foi sempre se empurrando com a barriga. A polícia não agia quando precisava agir. Então a polícia perdeu toda a característica de força dela, de polícia. Ela passou a ser um joguete da política. Não sei se eu estou errado, você me corrige. Nossa. Perdeu toda a característica de força policial, porque ela passou a ser um joguete na mão da política. Os politicamente corretos. Esse é um problema maldito que nós temos aqui no Brasil. Todo mundo quer estar bem com Deus e com o diabo. Está escrito na Bíblia, não dá para servir a dois senhores. Não dá para servir a dois senhores. Ou nós servimos a lei ou nós servimos o crime. E servir a lei é ser escravo da lei. É trabalhar com força dentro da lei. Mas não vamos fazer assim que não vai ficar bem politicamente. Não vamos tirar porque se invadiram a gente... deixa invadir, depois a gente tira. E assim vai. Politicamente correto. Não se usa a lei. E se cria um problema. A indecisão na tomada de atitudes, a falta de tecnologia, mesmo porque era nos anos 80, 90, não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Então não tinha como interceptar comunicações. Aí eles começam a desenvolver isso junto com os americanos e mostra bem isso aí, a dificuldade da polícia em se chegar na tecnologia. Hoje é muito mais fácil. Naquela época não tinha celular, eles falavam com o telefone via satélite. E aí que eles começam a detectar até que finalmente cercam o Pablo Escobar quando ele já está abandonado por todo mundo e acaba sendo morto num tiroteio lá com os oficiais de polícia lá. Então eu aconselho quem gosta do tema segurança, veja esse seriado. E quem gosta do tema Pablo Escobar, que acho que a maioria que tem a mesma idade, entre 40 e 50 anos, todos nós ouvimos falar em Pablo Escobar quando nós éramos jovens e crianças, todo mundo ouviu falar esse nome. Então é interessante ver esse filme para entender mais ou menos, é lógico que não é 100% correto, mas nós vamos ter uma localização do que foi isso. Vale a pena assistirmos. E uma coisa interessante, sabe, Riquet, você sabe por que o Pablo Escobar caiu? O Montoya, aliás, tem os irmãos Montoya no seriado, não é parente não, né? Não. Os irmãos Montoya eram uma parte do tráfico lá, com todo respeito ao seu nome. Estou brincando, só brincando, pelo amor de Deus, não me leve a mão. Me desminta. Vocês sabem por que o Pablo Escobar caiu? Não foi por causa da polícia. Não foi por causa das ações de... Lógico que foi, por causa da polícia, por causa das ações de inteligência, lógico. Mas vocês sabem qual foi o principal fator que fez o Pablo Escobar cair? O próprio crime. Foi o cartel de Cali e os Pepes. Pessoas perseguidas por Pablo Escobar, Pepes. Pessoas perseguidas por Pablo Escobar. Os bandidos, as pessoas se reuniram, montaram um grupo, e esse grupo começou a perseguir os capangas do Pablo Escobar. Então, eles começaram a levantar. O Coronel Zé Paulo está envolvido. Desculpa usar o seu nome. Coronel Zé Paulo está envolvido, então ele está na rua tal, número tal. Ele ligava para a polícia. Se eles não fossem lá e não matassem o cidadão, eles cercavam, avisavam a polícia chegava e prendia o cara.
Então vocês notam que interessante que ele falou que depois da morte do Pablo Escobar o negócio ainda ficou pior, porque é o que aconteceu na Síria. Eu vejo muito o que aconteceu na Síria, um exemplo do Gaddafi era na Síria, né? É o Gaddafi? Na Síria, né? Líbia. Mas na Líbia, na Síria, esses países. Notem, a turma reclamava dos ditadores, todo mundo aqui tem. Isso faz 1 ano, 2 anos. A história é recente. Todo mundo reclamava, ditador maldito, prendeu, torturou, todo mundo não ouvia isso? Vamos destruir. Foram lá matar os caras. Olha como está esses países hoje. Foi o que aconteceu com a Colômbia. Derrubou o principal, que não era uma pessoa correta, era uma pessoa que realmente era criminosa, etc. O que acontece? Começa a luta pelo poder, aí a violência vem redobrada. Isso é uma coisa que pode acontecer em qualquer país que tem esse problema. Tem que se estar pronto para isso também. Mas é interessante o exemplo de Medellín, porque eu assistindo eu até não sabia que seria palestra com você, Montoya, mas veio até a calhar, porque eu assistindo esse seriado, eu fiz uma ligação muito clara, Coronel José Vicente, com São Paulo, com o que nós temos passado com o crime organizado, com as ingerências que nós sofremos, com algumas faltas de atitude, porque senhores e senhoras que talvez não vivam a segurança pública. Vocês estão ouvindo falar em crime organizado hoje? A senhora está ouvindo? A senhora está ouvindo? Mauro, você está ouvindo? Alguém está ouvindo falar em crime organizado? Eles estão mais fortes do que nunca. Eles aprenderam que o Pablo Escobar ensinou para eles que quanto mais o cara aparece, pior é. O Pablo Escobar era tão louco que ele foi deputado federal lá, porque lá é né? Ele foi deputado federal lá, na sua megalomania. Quando ele chegou como deputado, foi onde ele começou a se arrebentar. Sim. Foi onde ele começou a se arrebentar. Porque todo mundo voltou todos os canhões para ele e pau, até ele cair. Então o crime aprendeu que a melhor coisa para o crime é estar escondido, não é estar exposto. Então não pense os senhores e senhoras aqui que está tudo bem, que não está. É um capitão que está ali. Não, o senhor é capitão? Tenente, o que o senhor é? Tenente? Então está um tenente ali fardado, que estou meio escondido ali na penumbra. Pergunte a ele, pergunte a qualquer policial militar como é que estão nossas ruas. A imprensa não cita, o governo não fala, está tudo maravilhoso. Só que o crime organizado está aí, as cadeias estão na mão do crime organizado. As cadeias controlam o crime organizado está a todo vapor, só que está no submundo, no subterrâneo. E nós tomando paulada. Vocês viram a ocorrência do moleque de 10 anos. Todo mundo querendo, o senhor soube, né? Todo mundo querendo arrebentar a polícia militar. E eu levantando aqui na tribuna todo dia falando, a morte desse menino de 10 anos. O culpado da morte, quem que é? É a sociedade. A polícia simplesmente vai pagar o pato mais uma vez, porque falhou a família, falhou a educação, falhou a igreja, falhou toda a sociedade, em todas as instituições que deviam ter ajudado esse menino a ser criado, e acabou indo na mão da polícia, e a polícia matou o moleque. É lógico que não presta a polícia, vamos desmilitarizar a polícia, vamos acabar com a polícia, porque a polícia não presta, quem prestava era o moleque que estava... Gente, vocês já pensaram se não tivesse aquela filmagem do moleque fugindo do prédio dirigindo o carro? Mas nem eu ia acreditar que um moleque de 10 anos dirigia um carro fugindo da polícia. Alguém aqui, em sã consciência, acredita nisso? E se não tivesse as filmagens, como é que ia ficar a vida desses polícias? Montoya, o negócio é complicado. Coronel José Vicente, nós estamos passando uma fase muito difícil. A segurança pública passa uma crise terrível de autoridade. Acho que o país todo passa essa crise. De autoridade moral, de autoridade total em todos os sentidos, uma crise geral, as polícias desacreditadas, as autoridades querendo ser politicamente corretas e não cumprir a lei, o crime crescendo a cada dia, representações que se dizem voltadas a assuntos sociais não são voltadas a assuntos sociais, porque o pobre continua pobre, o desempregado continua desempregado, o ladrão continua ladrão, mas o que não falta é gente querendo ajudar o pobre continua pobre. Eu não entendo o que está acontecendo nesse país. E bilhões e bilhões e bilhões de dólares, milhões e milhões de reais sendo desviados. O último cidadão que fez uma delação premiada está devolvendo de cara 76 milhões. Eu não sei quem tem... Alguém imagina o que é 76 milhões? O cara está devolvendo. Gente, está tudo bem. Vocês notaram que está tudo bem? Olha onde nós estamos entrando. E quem está com essa... Deixa eu achar a palavra correta. Quem está com esse problema nas mãos aí fora... é a polícia. Essa polícia que é criticada todo dia. Como se ela fosse culpada de tudo que está acontecendo. A polícia é a ponta do iceberg. A sociedade precisa entender, ou nós colocamos a nossa sociedade em ordem, todas as nossas instituições em ordem, a saúde, a educação,
a família, o civismo, a lei. Ou nós colocamos tudo em ordem, ou nós não vamos arrumar esse país. Às vezes eu tenho dúvida se eles querem arrumar ou não. Então, quando o Montoya falava, eu lembrei de tudo que aconteceu. Vejam esse filme. Vejam o fim trágico que teve a Colômbia. Ainda hoje, tentando se erguer. As explosões de bombas absurdas, negócio de 100, 150. Eu lembro de uma situação do Pablo Escobar, só o Popeye, que é o braço direito dele, matou mais de 500 policiais. Só ele matou, vou repetir, só ele matou mais de 500 policiais. É que eu falo, Jorge. O senhor combinou comigo. Então eu falei, segurança pública é uma coisa que se a gente for discutir... Então, gente, quando nós falarmos em segurança pública, em segurança, polícia, vamos rever nossos conceitos. Porque a polícia está aqui para servir, para ajudar, para morrer, se for preciso, pela população. Mas é difícil lutar e morrer por uma população que não nos valoriza, que acha que nós somos o culpado de tudo que está acontecendo. Nós precisamos rever a situação que o Brasil quer chegar num dia. Muito obrigado. Muito obrigado, coronel. Deputado Coronel Telhada. Desculpa ter me alongado. Em tempo de anunciar a presença, Dr. Walter Cilione, advogado, jornalista, seja muito bem-vindo a este seminário. Você acompanha a transmissão do primeiro Seminário de Segurança Pública aqui na Assembleia Legislativa. Agora há pouco terminou de falar o deputado Coronel Telhada. Agora o mediador Jorge está abrindo as perguntas aqui para os palestrantes. Vamos acompanhar. Toda a corporação. Bom, é o seguinte... A base da Polícia Militar é a Rádio Patrulha. São 2 homens, ou um homem e uma mulher, ou 2 mulheres, enfim, 2 policiais, dentro de uma viatura pequena. Nós imaginamos um setor com várias Rádio Patrulha atendendo ocorrência pelo 190 ou até intervenções do cidadão que porventura tem um problema para a viatura. Esse é o básico da polícia. E assim no mundo todo, a viatura que atende de imediato um chamado. O tático móvel, a força tática, como é chamado hoje, e a rota são apoios. Eles são... O que acontece? Imagine um pedaço... Imagine sua vila, vai. Vamos falar que é Ibirapuera. Nós teríamos que ter pelo menos 4 radiopatrulhas aqui. 3, 4 viaturas pequenas atendendo ocorrências. E essas 3, 4 viaturas, mais uns 2, 3 bairros, nós teríamos uma viatura grande de apoio para uma ocorrência mais grave. Essa viatura de apoio, o que é? Um carro maior, uma Hilux, uma Blazer, um carro maior com 3, 4 policiais, com um armamento mais pesado, para enfrentar ocorrências mais graves, tipo um roubo a banco, tipo um sequestro, alguma coisa que houver de imediato. Essa viatura mais preparada, essa equipe mais preparada teria como chegar no local e apoiar essas viaturas pequenas. Então, o sistema que existe, ele dá conta do recado. O problema é que nós hoje, eu vejo que o policiamento perdeu um pouco a sua... A tropa está acuada hoje. Eu noto que hoje o policiamento está assustado. A PM tem apanhado tudo, tanto, que eu noto que a nossa tropa está recuada hoje. Isso é muito ruim, A nossa tropa, o Coronel Zé Vicente está aqui, que é mais antigo do que eu na Polícia Militar, nós, quando éramos tenentes, era costume, nós saímos na rua dando mão para a cabeça em todo mundo, abordando, verificando, como o Montoya falou. O cidadão pode até ficar chateado de tomar uma mão para a cabeça, mas ele fala, caramba, se o